aí, gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre Grêmio. Nesse vídeo aqui te trazer as principais informações faladas após a partida contra o Cuiabá. Bright White, Kaique, os representantes do grupo de jogadores e Renato Portaluppi, como sempre, deu sua entrevista. O que de mais importante aconteceu, eu quero fazer um resumo e te deixar bem atualizado nesse vídeo. Gente, a primeira questão foi Bright White. Já começa que ele ficou meio surpreso, porque ele falou no intervalo do jogo e na saída do gramado. Uma coisa que ele disse assim, não é normal na Europa. O Suárez antes reclamava, nas primeiras vezes ele até fez, depois ele disse, cara, primeira vez, estreia, até entendi. Mas todo jogo tem que fazer? O Bright White também já disse, pô, eu falei no intervalo, falar no final da partida. É o costume daqui do Brasil, a TV paga bem, e os clubes acabam tendo que atender, e vamos combinar, né? Não é nada demais também. O Bright White definiu o jogo depois da partida como incrível, disse que sim, aqui no futebol brasileiro se joga diferente da Europa, lá é muito mais intenso, lá tem muito mais o físico, é muito mais rápida a coisa. Aqui é um jogo mais técnico, mas é diferente, porque os jogadores têm mais o controle da bola, sabem driblar mais, e esta situação difere, ou seja, lá é mais rápido, mais intenso, mais físico, mais pegada a situação. Aqui é um jogo mais técnico, mas todo mundo sabe dominar a bola, todo mundo sabe driblar, e isso acaba... Cara, melhor ou pior a gente vai diagnosticar aqui, mas o futebol, o talento brasileiro, ele conseguiu diagnosticar. Aliás, eu já faço o link do Bright White com o Renato, porque o Renato falou, olha, esse foi um jogador contratado para fazer gols, e ele sabe fazer gols, e a gente sabia que ele iria fazer o que fez aqui. A única questão era física. Ele chegou, aí tinha aquela questão de se adaptar, fazer entrosamento, preparo físico e tal, tava de férias, ganhou uma semana a mais porque o Grêmio não pôde inscrevê-lo na Copa do Brasil, né, não deu tempo de colocá-lo em campo contra a equipe do Corinthians, então ele teve mais um pouquinho de tempo para trabalhar e aí, obviamente, o cara conseguiu jogar. Monsalve também foi pauta e alguém perguntou para ele sobre, olha, e aí o Monsalve dessa vez de novo, né, fez a diferença, jogadaça no Monsalve. Aí o Renato disse, não, eu já falei para vocês que ele é um jogador muito inteligente, que ele estava treinando super bem, que eu estava querendo a oportunidade para lançá-lo. E eu lancei contra o Atlético Paranaense nos 2 jogos que ele fez, ele deu conta do recado. E o próprio Renato, sem necessariamente ser perguntado, mas que claramente a pergunta do repórter ia nessa linha, o Renato foi na situação, não, eu já falei pra vocês na última coletiva, ele não entrou porque o jogo contra o Corinthians ia pra pênaltis, e aí nos pênaltis eu acabei deixando o Cristaldo em campo. Ele acha, inclusive, que o Monsalve e o Cristaldo têm características semelhantes, tá? Então, o Renato meio que já se desculpou, eu sei que esse cara joga muito, que num lance ele pode definir. Não foi isso que o Renato falou, tá? Eu só tô recontando aqui como se fosse a situação paralela. Mas eu ia pra pênalti e tal, não queria arriscar, era garoto, não sabia o que podia acontecer com ele e tal. Enfim, né? O Monsalve não entrou contra o Corinthians, é óbvio que isso fez diferença. Um repórter de lá de Cuiabá, perguntou para ele, olha, todo mundo reclama do calendário, mas de alguma maneira o calendário ser assim não ajuda o Grêmio e os outros times para poder ter espaço para lançar jogadores? Não, é verdade. Agora eu tô lançando mais jogadores, colocando até o Zé Guilherme das categorias de base, ele não se toma, tá jogando, tem outros jogadores rodando, dá pra rodar o elenco. Ele falou, de alguma maneira sim, mas o grande diferencial agora eu tenho opções, agora eu tenho jogadores para fazer isso. Antes o Renato sabia que não tinha, esses jogadores não tinham essa característica. E até por ter mais jogadores, ter um grupo melhor, ter um grupo mais qualificado, os resultados estão aparecendo. Ele mesmo disse, olha, nós temos a Copa do Brasil, de fato estamos desclassificados, mas se olhar, tem 5 jogos no retorno do Brasileirão, o Grêmio fez 13 pontos. 13 pontos em 5 jogos do retorno do Brasileirão. E tem os 2 atrasados, mas o Grêmio tá de fato, desde que conseguiu colocar reforço em campo, dar acalmada na situação, é óbvio que melhorou bastante. Mas ainda assim, o Renato confirma que está trabalhando o mental dos jogadores, ainda tem mais um tempinho fora de casa, tem esse jogo contra a equipe do Fluminense pela Copa Libertadores que vai ser em Curitiba. Ele diz que está conversando com os atletas porque ninguém vai passar o Dia dos Pais com a sua família e uma situação natural, o Grêmio podendo jogar na Arena, agora esse primeiro jogo, eles desceriam naturalmente para Porto Alegre e só depois iriam sairiam para o segundo jogo ou iriam viajar. Só que o Grêmio não vai fazer isso, vai ter que todo mundo para Curitiba já neste domingo, porque na terça-feira tem jogo pela Copa Libertadores da América. Então não tem muito o que fazer, os jogadores vão ficar fora, mas eles de casa, longe dos seus filhos, longe das suas filhas, dos seus pais e tudo mais, mas vai ser o jeito, vai ser a situação, não tem muito o que fazer.
Aliás, sobre isso tem uma questão importante. O Grêmio confirmou que o jogo, o retorno à Arena vai ser só a partir do dia 1º de setembro, tá? Não tem o que fazer, não vai dar agora contra o Bahia, dia 17 de agosto, não dá. É mais 20 dias, pelo menos, de espera pro torcedor. O Kaique foi na entrevista. Ele falou, elogiou o Renato, disse que o Renato abraça todo mundo, dá chance de jogar pra todo mundo. O repórter perguntou, tu não ficou, né, desesperado? Eu fiquei desesperado quando tu perdeu, quase tomou aquele gol. Ele falou, ei, se tu ficou desesperado, imagina eu lá dentro do campo, vendo que eu faria um gol bizonho daquele e tal, mas enfim, acabou dando tudo certo, né, pro Kaique. Depois ele contou um negócio, que os jogadores estavam doidos para voltar para casa, voltar a jogar na arena, mas que a direção teve que mostrar fotos, vídeos, dizendo que o gramado não estava bom e que os jogadores podiam até se machucar e que mesmo assim alguns jogadores queriam voltar para casa, voltar para o seu estádio, voltar para a arena, diziam que tinham que ter, o gramado não tem a melhor condição, mas vamos voltar, tem que voltar para cá. Mas aí a direção disse, cara, não tem o que fazer, não dá, o gramado da arena não tá em condições, a arena mesmo também não tá 100% em condições, então tinha que ser feito isso, tinha que fazer isso, tinha que ter a calma necessária para joga esse jogo contra o Bahia pelo menos fora de casa, vai ser no Jacone esta partida, e depois retorna com calma, com tranquilidade, né, dia 1º de setembro. Mas enfim, achei interessante, que os jogadores queriam, a direção consultou os atletas, falou com eles e teve que explicar, na verdade, dizendo, não dá, vamos fazer certinho, é só mais um jogo, na verdade, um jogo a mais, né? Agora tem só 2 partidas, essa contra o Flu, depois sabe jogar fora de casa e vem no Brasileirão, dia 17 contra o Bahia, lá na Serra Gaúcha, ou aqui na Serra Gaúcha, né? E aí, depois sim, desce a partir do dia 1º de setembro, vai ser tudo em Porto Alegre e tomara que tudo dê certo para não sair mais. Beleza? Deixa eu só te dar um recado, já pagou IPVA, licenciamento, tá tudo certinho, multa e tal, beleza? Não tem? Pois é, a Zapay é um aplicativo que te faz uma consulta grátis pela tua placa, se tu tá devendo alguma coisa lá para o governo, no Detran, RS ou qualquer Detran que tu quiser aí, Brasil afora, tu só baixa esse aplicativo, coloca a tua placa e pela tua placa eles vão lá e veem quanto que tu tá devendo, se é que tu tem alguma coisa para dever. Se tu tiver, paga em 12 vezes no cartão de crédito. Sim, a Zapay faz isso. 12 vezes no cartão com a Zapay. Mais do que isso, usando meu código JBFilho20, tu tem 20% de desconto na hora do pagamento. Então baixa a Zapay, roda tranquilo, numa boa, pra não ter mais problemas com isso. Porque imagina assim, na próxima blitz que tu parar, e aí tu coração vai disparar, porque se os caras te mandarem encostar e tu não pagou IPVA, velho, tem multa, deve ter guincho, ainda tem que pagar o próprio IPVA, e aí, cara, vai pela Zapay que tu vai bem, tá bom? Baixa aqui na descrição no primeiro comentário. Se inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.